Bem, vamos continuar. A materialidade nas obras de arte é constituída basicamente, como eu falei anteriormente, por suporte, ferramenta e meios, matéria. Ela proporciona consistência física às obras de arte, quando o artista transfere suas obras do plano das ideias para o plano real, no momento da produção de seu projeto. O suporte é o material que segura, que dá sustentação à obra. Costumamos pensar no caso da tela para a pintura, por exemplo, mas o suporte também pode ser nas artes visuais, além da tela, o muro, o bronze, o mármore, entre tantos outros tipos. Na música, a pessoa que toca ou canta, no teatro e na dança, a pessoa e o seu próprio corpo em movimento. Aqui fica mais do que claro que o suporte, ele é necessário, ele se faz necessário para que o artista consiga dar corpo, para que o artista consiga materializar as tintas, o pincel, a tela, seja de tecido, seja de papel, seja de madeira. Ela precisa, são ferramentas para que a tela passe a existir. Tudo isso será o resultado final, a junção de tudo isso sendo utilizado, será o produto final. A tela produzida pelo artista, a pintura de uma tela, a apresentação de dança, quando eu materializo, quando eu desenvolvo aquele movimento, quando o meu corpo passa a desenvolver determinados movimentos, eu estou materializando. Primeiro, este simples movimento aqui, primeiro ele foi pensado. Ele esteve antes no campo das ideias. Ao dar forma para ele, ou seja, o meu corpo nesse exato momento, é o suporte. Ou seja, o meu corpo é o meio. O meu corpo é que faz essa mediação. É o meu corpo que faz com que o espectador consiga ver o movimento. Entendeu? Então aqui ele foi materializado, ele saiu do campo das ideias e o meu corpo foi o suporte. Foi um meio necessário para isso. E aí a roupa, a maquiagem, o cenário são as ferramentas. A música, as pessoas que tocam, os instrumentos utilizados, a iluminação, as pessoas que ficam na coxia, tudo isso são ferramentas que foram utilizadas para dar corpo, para dar forma, para que o espectador pudesse ver, ok? Vamos avançar. Eu quero agora que vocês se localizem na página 131, mais precisamente no quarto parágrafo, ok? Conhecer o material com o qual se trabalha é importante para conseguir tirar o melhor proveito e potencializar o que se quer mostrar. Nos movimentos de uma bailarina ou nos gestos de um ator, podemos compreender o que é usar o corpo como suporte, uma ferramenta como meio para fazer a arte. Quer ver? Vamos lá. Imagine aí o ator, não é? Imagine um ator, ele... deixa eu ver um filme que vocês gostam muito, vamos lá. Os Vingadores, não é? Imagina lá um super-herói dos Vingadores. O Thor, por exemplo, certo? Imagina aí, pensa no Thor, não é? Ele precisa de todos aqueles elementos lá, ele tem lá um instrumento que ele usa, não é? Para jogar, ele tem a vestimenta dele, tudo aquilo dali ajuda o ator a entrar no personagem, a caracterizar o ator. As falas, o gestual, tudo isso, ele dá corpo. Ali já não é mais o ator, ali já é o personagem que assumiu a sua forma, assumiu a forma do ator e aí ele dá vida. Lembra do que eu falei? Dá vida ao personagem. Por exemplo, um ator
e a cena que foi apresentada para ele, ele vai ter um momento de ira, ele vai perder a cabeça e ele vai agredir o outro personagem. Se esse momento requer uma certa tensão, e aí eu vou lá, precisa do quê? O momento eles vão entrar em conflito. Então, o conflito já quer dizer que as pessoas, no conflito, as pessoas falam alto, usam palavras grosseiras. Depois que elas tentam impor uma ideia para a outra e não conseguem, quando elas se veem totalmente sem argumento, aí elas partem para a agressão física. Então, era tudo isso que ia acontecer nesse momento. Aí o ator que precisa conflito, ele vai chegar lá e vai dizer: olá, tudo bem, como é que você tá? Pá, pá, no rosto dele. Quem é que vai entender essa cena? Se é uma cena de conflito, a pessoa entra cordialmente, cumprimenta a pessoa: como é que você tá, meu amor? Tudo bem? Pá, pá, pá. Dá 3 tapas no rosto do outro personagem. Quem é que vai entender que aquela é uma cena conflituosa? Tem que haver raiva, o corpo tem que falar, o rosto, a voz tem que ficar mais grosseiro, usar palavras mais grosseiras, que eles interpretam tudo. O cenário é absolutamente marcado, o chão é totalmente marcado. O ator precisa ficar aqui para que a mão dele tem esse movimento, mas não possa tocar o outro, entendeu? Eles precisam trocar, como eles dizem, né? Tocar essa bola um para o outro de uma forma harmônica. Já imaginou uma cena em que a pessoa vai dar um tiro na outra e diz: oi, tudo bem, beleza, como é que você tá? Aí dá um tiro na pessoa? A cena nem existiu, não vai dar nem para entender. Precisa que tudo esteja a favor daquela cena. O roteiro, as falas, o gestual, a entonação da voz, entendeu? O corpo precisa também da forma para que aquela cena, enfim, seja construída e realmente no final o diretor possa dizer assim: parabéns, foi um sucesso. A coreógrafa e bailarina alemã Philippine Bausch, mais conhecida como Pina Bausch, explorou a matéria-corpo de uma forma excepcional. Além de ter sido mestre no ensino da arte da dança, com um mergulho nos sentimentos humanos, sua técnica articulava no palco tanto o seu corpo quanto dos bailarinos da companhia, aqui é o nome bem, né? Wuppertal Pina Bausch. Pina dizia que cada bailarino precisa encontrar sua própria poética, maneira singular de expressar os movimentos, de desenvolver a coreografia com sinceridade e emoção. Ou seja, vocês perceberam? Ficaram com essa parte central da minha leitura, quando ela diz assim, que a bailarina alemã, Pina Bausch, explorou a matéria corpo de forma excepcional. Por que excepcional? Porque ela mergulhou a fundo nos sentimentos humanos e ela traduziu como poucos esses sentimentos humanos por meio do corpo. Observem que Pinar, ela fala o corpo dela inteiro, passa esse discurso da sentimentalidade, as expressões que ela faz no rosto, quando ela está jogada, por exemplo, tem momentos nas apresentações dela de dança que ela passa uma raiva no corpo e você consegue perceber pelo movimento que ela faz, pela expressão do rosto, porque ela conseguiu, ela trabalhou a fundo. Ela realmente mergulhou, estudou, pesquisou, analisou profundamente os sentimentos humanos e a relação dos movimentos com o sentimento. Ela conseguiu pegar, extrair isso
do próprio corpo e fazer com que os bailarinos que faziam parte do seu corpo de dança conseguissem. É por isso que ela afirma aqui que cada bailarino precisa encontrar a sua própria poética. Ela afirma que cada um precisa encontrar o seu próprio discurso, fazer o seu próprio discurso, entender esse discurso, conseguir extrair esse discurso do seu próprio corpo e conseguir fazer com que ele fale, com que ele traduza raiva, angústia, dor, sofrimento, inveja, ódio, amor, compaixão, felicidade, alegria, leveza. Cada um precisa entender o seu corpo, cada um precisa encontrar esse sentido para que os seus movimentos tenham vida e uma vida plena para a dança. O método criado pela coreógrafa explora o conhecimento do corpo, da mente e das emoções em conjunto, na intenção de descobrir o que essa mistura pode criar com o corpo que se movimenta, com a estética e com a poética. Traduzindo assim para que vocês entendam, ela uniu, né? Ela conseguiu desenvolver nesse método que o teu corpo consiga imprimir os teus sentimentos. Ou seja, que os teus sentimentos consigam ser impressos no teu corpo e que você se aproprie tão bem desses sentimentos que você consiga desenvolver esses movimentos em uma sintonia, numa sincronia, numa harmonia perfeita. É como se você ligasse o piloto automático e imediatamente o teu corpo respondesse àquela emoção, transferindo aquela emoção para o movimento. O sentimento para ela, para que vocês entendam, em outras palavras, o corpo precisa ficar impresso no corpo, de tal maneira que o teu corpo já converse com o sentimento, sem que precise haver um diálogo, uma oralidade, sem que precise haver essa comunicação verbal, oralidade. O teu corpo vai falar, porque ele está numa sintonia perfeita com a emoção. E a emoção vai transbordar de tal forma que o teu corpo vai ser essa ponte para que essa emoção tome forma. É exatamente assim que ela trabalhava. E ela era muito conhecida exatamente por isso, por perseguir uma perfeição nos movimentos tal qual que você não consegue perceber falhas, equívocos de finalizações de movimentos. Por exemplo, às vezes nós costumamos desenvolver uma série de movimentos. Às vezes, um ato ele tem o quê? 10, 15 movimentos. E ao final do 15º, se a capacidade de percepção do bailarino não estiver numa ligação total com aquele momento, é capaz que ele deixe aquele último movimento, lá do 15º movimento, não demonstrar uma destreza, uma leveza, uma agilidade. No caso dela, não. Do primeiro até o último movimento, o corpo parecia que estava sendo acionado naquele exato momento. Era um movimento fresco, é um movimento bem fresquinho, como se tivesse sido feito na hora, ali, com viço, com brilho, com vida, com força. Ela trabalhou muito nisso e ela ficou extremamente conhecida exatamente por conta disso. Avancemos para o último parágrafo da página 131. Pina Bausch, em sua explosão criativa, explorava em suas coreografias cada parte dos corpos dos bailarinos para que esses corpos revelassem a sua alma.
Em uma de suas criações, além dos corpos, ela também utilizou outras materialidades, colocando no palco uma rocha, água caindo sobre os bailarinos e se espalhando no chão, por exemplo. Todo esse cenário sob o efeito de luzes que proporcionavam a sensação de uma noite ao luar. Uma luz que, como material, criava uma lua imaginária sensorial. É o espetáculo Lua Cheia. Percebam, esse palco, a estrutura, a superfície do palco, né? A parte do palco onde os artistas estavam, ela era assim maleável, de uma certa forma maleável. E tinha uma determinada quantidade de água, de tal forma que quando os bailarinos desenvolvessem o movimento, a água também pudesse vibrar ao som daquele movimento, ao som daquele toque, havia uma vibração e a água também desenvolvia um movimento. Aí você pode ser levado a me fazer o seguinte questionamento: professora, mas aquele movimento desenvolvido pela água foi coreografado? Claro que não, meus amores. O desenho que a água fazia naquele momento era um desenho único. Não haveria não poderia ser feito novamente. Então, cada espetáculo era uma apresentação única. E aqui é realmente uma rocha gigantesca que eles desenvolviam, que havia uma troca entre o dançarino e essa rocha que ela colocou no palco para que ficasse o mais próximo possível da realidade. Para que o pensamento dela, não é? Que o projeto dela, que antes estava no campo das ideias, ao assumir uma materialidade, fosse fiel àquela ideia inicial, para que realmente o discurso dela pudesse realmente ser entendido. Não houvesse falhas nesse discurso, não houvesse trechos em que o espectador não conseguisse compreender o que ela estava querendo passar. Ela perseguia mesmo a perfeição de tal forma que tudo, o projeto do seu início ao fim, ali da mesa, dos rascunhos na mesa até o fim, em uma conexão perfeita, de tal forma que o espectador, se pudesse entrar na mente da Pinar lá no início, seria capaz de ver aquele desenho tal qual como ele estava materializado no dia da apresentação. Página 132. Na companhia de Pinar Bausch, há participações de bailarinos de vários países, inclusive brasileiros, como Regina Advento, que participa da companhia há cerca de 20 anos. Nas orientações dadas por Pinar, ela aprendeu que dançar é conhecer o próprio corpo, que os movimentos da mão, dos dedos, do cotovelo são importantes, que o bailarino precisa usar todas as juntas e explorar todo o movimento que o corpo pode proporcionar. Veja o que a Regina diz em um trecho de uma entrevista que a Regina deu para a revista Dança de São Paulo. Ela diz: aprendi muito observando as pessoas, o quanto os movimentos são bonitos, coisas tão simples. Quando cheguei, na primeira produção que fiz, a Pinar nos deu pelo menos uns 70 movimentos, todos de braço. Podíamos brincar, conhecer os movimentos para fazer a nossa coreografia, que depois virariam a coreografia da companhia. Para o estilo da Pinar, fui aprendendo a me moldar. Então, percebam que a Pinar, ela fazia com que os bailarinos dela conseguissem entender e valorizar o que é a dança para o corpo. A dança não é algo só para o sentido da visão e da audição. A dança vibra em todo o corpo e o corpo, ele se emociona com aquela vibração e dependendo do que for pedido para ele, ele é capaz de executar.
Vejam o que ela diz lá no parágrafo, lá no início do parágrafo, ela diz: nas orientações dadas por Pinar, ela aprendeu que dançar é conhecer o próprio corpo. Eu, para desenvolver um movimento, eu preciso conhecer o meu corpo. Quem já fez balé, não é? Sabe que esse movimento aqui que eu fiz, ele tem um nome que no momento me foge da memória. E sabe também que esse movimento não foi executado tal qual as bailarinas costumam fazer. É necessário que eu fique na ponta dos pés, que eu eleve meus braços e que eu faça o giro. Mas o meu corpo não conhece esse movimento, ou seja, ele não teve intimidade com esse movimento, familiaridade. Ele não teve o tempo necessário para que ele fosse impresso realmente no meu corpo, de modo a que eu executasse ele em qualquer fase da minha vida com maestria, porque o meu corpo aprendeu. Assim como quem anda de bicicleta, o ato de andar de bicicleta é uma coreografia. São vários movimentos executados para que eu consiga fazer com que a bicicleta saia do lugar. Ali nada mais é que uma coreografia. Os movimentos, o meu corpo já se familiarizou, já conheceu, já estabeleceu uma relação de intimidade com aqueles movimentos, de tal forma que eu os executo de uma maneira primorosa e até de uma forma automática, porque o meu corpo já se apropriou desse movimento, então consegue executá-lo da melhor maneira possível. E Pinar era uma coreógrafa que tinha uma sensibilidade à flor da pele. E vocês percebem isso até mesmo aqui nessa entrevista, nessa resposta que a Regina aqui dá, não é? Quando ela diz, quando ela fala, né? Aprendi muito observando as pessoas, o quanto os movimentos são coisas tão simples. Olha aqui, Regina. Olha, Regina. Olha a beleza e a leveza desse movimento. Este é apenas um único movimento, mas é um único movimento composto por vários movimentos do corpo. Percebam que ela precisa fazer um movimento, o corpo dela, as ações aqui são várias ações tomadas pelo corpo para um único movimento. Perceba a posição das mãos, ponta dos dedos, a elevação dos braços, a forma como ela inclina a coluna, como quem fosse deitar, a ponta do pé aqui, a elevação da perna esquerda. Percebam que todos esses movimentos juntos compõem um único movimento da dança. Então é necessário que o bailarino ele conheça e ele se aproprie. É por isso que ela disse que no início a Pinar, ela deu 70 movimentos. 70 movimentos para que elas executassem apenas com os braços. Por que, meus amores? 70 movimentos para que eles, os bailarinos, trabalhassem os braços, porque todos esses 70 movimentos diferentes, iriam acionar, cada um desses movimentos, em um dado momento, acionariam um músculo diferente. À medida que o corpo fosse sentindo, ela apresentou para eles 70 movimentos. 70 movimentos que eles executaram, se era para um espetáculo, 70 movimentos que eles executaram durante 2, 3, 4, 5 meses. De tal modo que cada um desses movimentos, tanto o corpo conhecesse o movimento, quanto o bailarino começasse a entender o seu corpo. Olha, toda vez que eu vou fazer esse movimento, meu braço dói um pouco aqui. Então, eu vou ter que fazer exercícios de musculação para que o meu músculo fique mais fortalecido, para que eu possa desenvolver. Então, à medida que o corpo conhece o movimento, eu conheço
o meu corpo. À medida que o corpo conhece o movimento, se relaciona com o movimento, o bailarino conhece o seu próprio corpo, consciência corpórea, e aí ele vai entender os limites. Eu tenho um limite, então eu posso ir até aqui. Então, só o fato de conhecer já ajuda não, já é vital para todo e qualquer bailarino. E aqui na página 133 nós temos aqui alguns detalhes da obra de Pinar Bausch. Olha só, meus amores, estão vendo? Bem, meus queridos, aqui finalizamos mais uma aula. Eu vou passar uma atividade que vou colocar no grupo, tá ok? Um beijão. Tenha uma ótima semana. Fui!